A gente sabe que, assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu serviu como um grande modelo, um padrão de regulamentação sobre privacidade de dados, o AI Act, ele acaba sendo também um grande modelo em regulação da inteligência artificial. E nós sabemos que em algum momento isso vai chegar, essa força de adequação vai chegar dentro da nossa empresa, das nossas empresas, dos nossos clientes, dos serviços e produtos que a gente consome, e nós precisamos ter um ponto de partida. E aí eu escolhi porque tem algumas pessoas que me dizem, eu não tenho tempo para estudar, Bruna, e a sexta-feira acaba sendo um tempo ali que eu consigo separar, já deixo o invite, já congelo a agenda para a gente participar dessa interação, então acaba que agrega bastante. E aí eu pensei, vamos começar da regulamentação, vamos falar da legislação da União Europeia. Então, hoje, os tópicos que eu vou abordar aqui são tópicos mais conceituais, mas que vão fazer sentido para que a gente comece a se familiarizar com as responsabilidades embutidas às organizações e as implicações de impacto dos produtos que são desenvolvidos, dos sistemas de IA. E a gente sabe que o projeto de lei que nós temos no Brasil da regulamentação da IA está bem espelhado na regulamentação da União Europeia, e quanto mais familiarizado com as boas práticas que nós vamos perceber aqui, melhor vai ser para que a gente possa trazer essa cultura e transformar isso em processos dentro da organização. Então, a gente já tem casos de empresas que colocaram um produto no mercado e tiveram que retirar esse produto do mercado porque não atendia os requisitos de requisitos éticos, regulatórios, da funcionalidade, da utilização dos sistemas de inteligência artificial. Então, é aqui nesse momento, então mandei até uma mensagem nos grupos, hoje, é nesse momento, às 10 horas, que nós temos esse momento para estudar aqui na Deserve Academy. Então, por favor, façam as suas contribuições, tragam as atualizações, tirem as suas dúvidas para que a gente possa fazer desse momento um momento rico, como tem sido nos últimos 7 anos. Né? Que a gente tem essas webinars já há 7 anos que a gente faz webinars ou semanais ou quinzenais, com uma certa frequência, com a recorrência e com pessoas interagindo. Então, isso é muito bom. Para quem está chegando agora, né, e não conhece ainda a Deserve, nós somos uma empresa de segurança da informação, voltada a atender também empresas que precisam crescer na maturidade de segurança dos dados, de proteção dos dados. Somos consultores de conformidade em privacidade e proteção de dados, em especial no Brasil, sobre a LGPD. E no Academy nós temos essas gamas de treinamentos e certificações, e aí a gente carrega ali alguns selos importantes, Exim, IAPP, Computia, né, que dão uma enriquecida nos nossos currículos, mas também na nossa bagagem técnica, né, seja em privacidade ou proteção de dados. Eu sou a Bruna Fabiane da Silva, então eu trabalho na Deserve há mais de 10 anos, desde o início da Deserve, e sempre fui muito voltada ao comercial da segurança, a atender ou a ajudar nos projetos de segurança da informação, mas a minha graduação no direito e com privacidade e proteção de dados, o direito e a segurança acabaram fazendo parte da minha rotina de trabalho também. Então, também sou responsável pela conformidade, as consultorias de conformidade com a LGPD, faço as mentorias, os treinamentos, né? E agora também debruçada sobre o compliance com a IA e a governança da inteligência artificial. Né? Então, são assuntos que acabam somando para a nossa trajetória, para a nossa carreira, mas que eles não se desconectam, né? Eles estão ali no dia a dia, tanto da nossa empresa quanto na empresa dos clientes, né? Então, vamos juntos aqui. Esses selos ou essas certificações, a gente sabe que eles são importantes não só para comprovar o conhecimento, mas porque quando tem uma certificação, quando a gente tem um treinamento voltado ou preparatório para uma certificação internacional, a gente mergulha mesmo nos assuntos para que a gente consiga ter uma bagagem e um histórico de fontes confiáveis de consulta. Então, na prática, no dia a dia, muitas dúvidas, muitas questões acontecem, sejam de controles técnicos, de políticas, de processos. E onde nós vamos consultar? Onde é que estão as boas práticas? E quando a gente tem esses treinamentos preparatórios para as certificações internacionais, a gente sabe que além de conseguir demonstrar o nosso conhecimento nos padrões, as boas práticas, a gente tem ali uma imersão, um mergulho naquilo que tem de melhor no mercado em relação à informação, à educação em privacidade, em segurança, em compliance, em inteligência artificial. Então,
Isso faz parte da trajetória, eu acho que da carreira, as certificações, ela vem ganhando esse peso, esse valor ao longo do tempo, né? Sempre foram relevantes, mas eu acho que agora tem uma expressividade maior, porque não pela agilidade que a gente consegue adquirir o conhecimento, né? E isso faz com que a gente também fique cada vez mais atualizado, né? Então, esses são os pontos importantes. O que que nós temos aqui? Muitas coisas boas, né, pessoal? Então, primeiro que, para quem ainda não fez a formação de encarregado de dados, para quem ainda não conhece a trilha de formação de encarregado de dados da Exim, acho difícil alguém não conhecer, mas pode ser que a pessoa ainda essa trilha. Eu já quero trazer uma notícia que os treinamentos que a gente tem aqui, o PDP é de LGPD, o ISFS é de ISO 27001, de segurança, fundamentos em segurança da informação. O PDPF a gente estuda a regulamentação europeia. Ah, mas por que está falando isso, Bruna? De novo, nós estamos aqui na webinar para falar de uma legislação que é uma regulamentação europeia de inteligência artificial, mas que a gente consegue ver muita integração com a regulamentação de privacidade e proteção de dados da União Europeia também. E o PDPP, que é, obviamente, um framework, o estudo sobre uma framework de aplicação prática de todos esses requisitos de conformidade, para a gente colocar a mão na massa e conseguir demonstrar adequação em privacidade e proteção de dados. E aí, pasmem, né? Tanto o ISFS quanto o PDPF, eles são agora alicerces, são bases para que a gente possa, aí depois eu explico para vocês, mas que a gente consiga se tornar um compliance officer. Eu já fiz essa certificação, já fiz esse treinamento e já tenho esse reconhecimento, mas quero dizer para vocês que pela graça ali da Exim conseguir somar esses conhecimentos, nós conseguimos também ter o selo de compliance officer pelo fato de ter a formação de DPO, basicamente isso, né? O ISFS e o PDPF. E, obviamente, não a Exim e a IAPP, elas são complementares. E nós temos, então, a IAPP como uma associação de privacidade e a Exim um grande certificador e de expressividade internacional. E com isso, a IAPP também tem as trilhas de certificações, mas mais específicas. Então, o CDPO é com governança e gerenciamento de privacidade e proteção de dados, o CIPP sobre o ambiente regulatório da União Europeia e uma IGP, que é governança e inteligência artificial, também focado para que a gente consiga formar, e a gente já teve turma na DSERV, a gente já tem alunos certificados no IGP, já passaram no exame, inclusive, então nós temos turmas outra turma que vai começar agora dia 7 de outubro, mas não é a primeira turma, a gente já teve turma, já tem pessoas que já passaram no exame da IAPP, porque tem esse foco de ser também um gestor ou alguém que vai conhecer da governança de IA para aplicar no desenvolvimento, na utilização na empresa as boas práticas que tem no mercado. Então, dia 7 agora já tem uma próxima turma da IAPP. E o FIP é um reconhecimento, claro que um dos requisitos é ter mais do que uma certificação da IAPP, mas que nós temos também professores aqui já com o reconhecimento da FIP para que a gente possa também ajudar a cada vez mais esse destaque dos alunos ou das pessoas no mercado. E estava comentando, se alguém quiser falar, levanta a mão ou desmuta o microfone e fala. Mas eu vou continuar aqui, porque eu acho que foi sem querer. Inclusive, dando um foco aqui também para a Exim, o que, que era aquela trilha que eu comentei com vocês? Como eu sou encarregada de dados também pela Exim, eu já tenho os treinamentos de ISO 27001 e já tenho os treinamentos de GDPR, que é o PDPF, Fundamentos em GDPR. Eu fiz o treinamento, a certificação, a prova do AICP, que é de Compliance Professional em Inteligência Artificial. Quando eu finalizei esse exame, quando eu tive ali a aprovação, eu recebi já um selo de AI Compliance Officer. E isso foi algo muito positivo, porque ele aproveitou aquele conhecimento que eu já tinha, aquelas certificações internacionais que eu já tinha da formação de carregado de dados. E nós também já temos a turma prevista do AICP, também já tem alunos matriculados, já tem pessoas já confirmaram a presença para conseguir também fazer essa curva. Ah, Bruna, mas eu ainda não fiz a formação de DPO, ou ainda não fiz o PDPF e o SFS. Posso fazer o AICP direto? Com certeza, vai receber o selo do AICP. Depois, se quiser ter o selo do AI Compliance Officer, aí corre atrás ali do PDPF e do ISFS, né? Então, não é desculpa. Agora não tem desculpa. Aí é como eu digo para vocês, inteligência artificial, e vocês já sabem disso, tem inclusive pessoas aqui que eu já vi que estão nas salas, que estão trabalhando, que eu sei diretamente há muito tempo com isso,
não é novidade, a gente já não pode mais tratar como algo recente, mas a gente tem que encarar de frente e saber o nosso ponto de partida. Bom, qual é o meu conhecimento, onde que eu estou em relação a tudo que está acontecendo, o que que isso pode implicar na minha atividade profissional, o quanto isso pode agregar, o que que esse conhecimento vai fazer de diferença enquanto uma pessoa que esteja aí ativa no mercado. E agora, né, uma novidade não, mas eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na semana passada. Eu fui até a África, até Moçambique. Na verdade, fiquei um dia na África do Sul. Depois eu fui para Maputo, em Moçambique, ministrar um treinamento, uma mentoria presencial para o grupo do INTIC, que é o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação de Moçambique. E eu não sei nem explicar para vocês a emoção desse momento, porque há mais de 2 anos nós estávamos em tratativas e estamos há bastante tempo formando essas pessoas, que são pessoas que estão construindo a legislação de privacidade e proteção de dados de Moçambique. Então, assim, eu costumo dizer que quando eu comecei a estudar privacidade e proteção de dados, comecei a estudar sozinha. Nisso, o Guedes, que é o nosso CEO, engajou comigo nessa jornada. Nisso, aí veio a Exim e engajou conosco nessa jornada. Depois veio a IAPP. E a gente foi criando pessoas, criando não, construindo, estudando junto com pessoas que vocês estão aqui nessa sala, por exemplo, estudando junto conosco privacidade e proteção de dados. E agora nós estamos ajudando um país a criar e estruturar uma legislação de privacidade e proteção de dados. Então, assim, as movimentações, elas são muito relevantes e foi com certeza um momento de realização de um sonho, né, de um sonho profissional, pessoal, e um momento muito rico de conhecimento e pelo avanço também que esse grupo do INTIC, que provavelmente muitas dessas pessoas vão fazer parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Moçambique, também estão avançadas no tema. E, obviamente, não falamos só de privacidade e proteção de dados, também já aproveitamos que estávamos ali, também falamos bastante sobre regulamentação da IA. Então, esse é um foco muito bacana. A formação que o grupo fez foi uma formação de encarregado de dados da Exim, né? Então, isso também é relevante, não só para a própria DSERV, para a Exim, mas para todos que estudam conosco há bastante tempo. Nós estamos cada vez mais levando o nome da DSERV, o peso dos nossos certificados para diversas autoridades e locais também. Então, é muito legal essa barreira e eu imagino que vocês devam ter visto aqui pelo meu sorriso na foto o tamanho da minha felicidade. Eu acho que o pessoal gostou do treinamento também, que estava todo mundo bem feliz. Então vamos lá, gente. O que, que nós temos para hoje, né? Já vamos falar sobre o contexto do AI Act, né, a origem, objetivos e impacto global. Né, para a gente conseguir se situar, a gente sabe que tem uma legislação na União Europeia, felizmente ou infelizmente, mas a gente recebe muitas questões dentro das empresas no seguinte sentido: o que, que uma legislação da União Europeia vai impactar no meu negócio? O que, que uma lei da União Europeia vai impactar aqui no Brasil? A gente recebe esse tipo de pergunta e um dos mais diversos segmentos dentro de comitês de privacidade, muitas vezes próprios alunos que estão se inteirando sobre o assunto, eles costumam perguntar, mas eu estou no Brasil, né? O que, que essa legislação da União Europeia vai impactar na minha atuação ou aqui nos meus negócios, né? E a gente precisa deixar isso claro. E aí, dentro do próprio contexto específico do texto da lei da União Europeia, do AI Act, a gente tem ali bem objetivo qual é a origem, os objetivos e os impactos globais, o impacto global dessa legislação. Outro ponto também é em relação a sistemas de IA. E aí eu preciso dizer para vocês que toda a regulamentação está baseada em risco, né, em risco desses sistemas de IA. Riscos à privacidade, riscos à propriedade intelectual, riscos à continuidade de negócios, riscos aos impactos globais. É uma classificação baseada sempre, tem classificações que estão baseadas em risco. Todo o regulamento da União Europeia ele está direcionado a uma gestão baseada em riscos. E aí eles têm, em relação aos sistemas de IA, a divisão, né? O que é um risco mínimo, o que é um risco limitado, o que é um risco alto e o que seria considerado um risco inaceitável. É importante a gente conversar sobre isso e entender essa parte conceitual.
Outro ponto relevante sobre os papéis e responsabilidades. Ah, mas eu só contratei um sistema de A. Ah, mas eu desenvolvo o sistema de A para utilização interna. Eu desenvolvo um sistema de A, utilizo internamente e ainda comercializo. Mas eu, então, comercializo e estou no Brasil, comercializo um sistema de A para pessoas que estão, ou para empresas que estão na União Europeia. Então, quais são os papéis e as responsabilidades? Então, isso é ponto base, né, o que eu trouxe aqui de contexto, classificação de risco, os papéis e responsabilidades, eu vou chamar de ponto base para a gente conseguir entender o ambiente regulatório da União Europeia e conseguir saber o quanto que as nossas empresas, os nossos negócios e os nossos setores de desenvolvimento, por exemplo, do sistema já, estão abordando estratégias que vão ser compatíveis com todo esse contexto ético, né, em relação à utilização de sistemas de inteligência artificial e a ética e a governança, trazendo, obviamente, os alicerces, os pilares, acho que eu posso dizer assim, que são os pilares da governança de IA, a transparência, a explicabilidade e a mitigação de viés. E trazer também uma visão de aplicação prática, né? Como profissionais, como que a gente pode usar o AI Act para gestão de riscos, compliance e adoção ética da IA. Nós sabemos que, por exemplo, né, pegando já um gancho desse último tópico, nós temos uma ISO 42001, que foi criada para atender os requisitos dessa legislação. Então, nós já temos bastante insumo para não partir do zero, quando, por exemplo, a legislação entrar em vigor aqui no Brasil, ou ainda não partir do zero, já neste momento que a empresa já está utilizando, já está desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. Então, eu não preciso esperar que uma regulamentação ou uma lei esteja em vigor no Brasil para começar a trabalhar uma mitigação de riscos, para evitar prejuízos, danos, não só à privacidade, que é o que a gente bate muito na tecla aqui, mas inclusive para a continuidade de negócios e saber que isso pode ter um impacto, inclusive, no risco reputacional da minha organização ou da organização dos clientes. Então, eu já tenho um caminho a enxergar, a estudar, a implementar de boas práticas que já está definido e já está acontecendo. Nós já temos um modelo, já temos um padrão. Acho que isso a gente tem que se valer bastante desses conhecimentos. Então, ponto de partida aqui, então, da legislação da União Europeia, o AI Act, a origem, né? Então, primeiro que a gente sabe que bebe sempre da fonte dos requisitos da OCDE. Então, a OCDE tem um grande peso nesses ambientes de regulamentação. Por quê? Porque eles põem o que são considerados os princípios, o que são considerados fundamentos, o que deve ser levado em consideração para que o legislador possa construir uma regulamentação que vai atender o respeito a legislações setoriais, né, as legislações específicas daquele país, daquele Estado-membro, no caso do espaço da União Europeia, mas daquele país, daquele Estado-membro, que não vá ferir com direitos fundamentais. Então, também um olhar muito forte para o rol completo dos direitos humanos. E a OCDE também tem um contexto, obviamente, econômico. Então, o que não vai travar o avanço da tecnologia? O que não vai travar o desenvolvimento das operações, o que não vai ser uma objeção para a continuidade e fomento, vamos dizer assim, da evolução tecnológica e econômica de todos os países. E a OCDE, obviamente, com aquela preocupação global, mas também focando na facilitação para que os países membros da OCDE também estejam em conformidade. E aí, de imediato, o que nós temos? Temos vários frameworks da própria OCDE que servem como base para a construção das regulamentações, das legislações. E o AI Act, ele não foi diferente. Ele traz, obviamente, como fonte principal esses requisitos, ou as boas práticas, ou o framework desses requisitos da OCDE, em relação a princípios, em relação aos respeitos aos direitos humanos, a harmonização com as leis setoriais, e assim por diante. Então, o que nós temos como ponto de origem, que é a primeira legislação do mundo sobre IA. E isso é muito importante, porque nós vamos ter sempre alguém na frente, aconteceu isso com o GDPR, né? Então, nós temos ali países, nós temos o Espaço Econômico Europeu, trabalhando já nessa regulamentação, né, fazendo já a aplicação prática dessa adequação, empresas, e aí a gente sabe que dentro do espaço econômico europeu tem muitas empresas que não atuam só dentro do espaço econômico europeu, mas que também têm atuação global, e nós começamos a perceber a reação
ou de outros países também se espelhando nesta regulamentação. E uma ISO, né, ISO 42001, vou trazer como exemplo, que foi criada para atender os requisitos do AI Act. Então, esse ponto ele é fundamental para que a gente consiga dar sequência na nossa conversa, nas nossas discussões. Né? Então, acaba sendo uma estratégia da própria Comissão Europeia, não, mas uma estratégia europeia, né, para que se possa, então, buscar essa inovação tecnológica sem que aconteça ali realmente um desastre incalculável em relação aos direitos dos indivíduos. Né? Então, esse equilíbrio é um ponto de partida para que a gente possa ter um entendimento do porquê de uma regulamentação. Né? Então, sim, a gente sabe que não tem como travar o avanço da tecnologia. A utilização da IA, então, nem se fala. Tem muitos benefícios, tem muitas facilidades, não só para um contexto econômico, mas são vários os pontos de vantagem da inteligência artificial. Mas a gente sabe que também tem muitos riscos e que danos, prejuízos, como uma ferramenta IA, ela serve para o bem e serve para o mal. Então, essa regulamentação é justamente para que aconteça uma evolução tecnológica, mas sem atingir ou mitigando os riscos de atingir os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, essa proteção ela precisa acontecer. E por isso que ela traz, e aí mais uma vez, e é o que a gente também comenta e conversa, explica nos nossos treinamentos voltados à IA, que traz uma abordagem baseada em risco. E por que ela está estabelecida? Qual é o objetivo? Então, primeiro ponto, né? Regulamentação da IA é fazer com que essa legislação ela consiga ter um escopo abrangente o suficiente para conseguir proteger os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, esse é um ponto assim de fundamentos, né? E trazer a segurança frente à utilização da IA, mas também de todo o impacto que pode avançar, não só nas pessoas, mas também no contexto econômico, que a gente costuma dizer também em relação ao nosso planeta. E promover a inovação, ou seja, confiável, criando regras para as empresas e também desenvolvedores. Porque tem aquela questão, como que eu faço, então, para desenvolver um sistema de IA que esteja em conformidade com os requisitos éticos, com as práticas de privacidade? Então, de que forma eu posso garantir que eu apliquei todas as práticas? Como é que eu consigo demonstrar essa conformidade? Se alguém me fiscalizar, qual vai ser o meu ponto de maturidade ou de resposta a essa fiscalização? E para quem está fiscalizando, o que exigir de quem utiliza, de quem desenvolve, de quem já está nessa prática com os sistemas de inteligência artificial. Então, como que vai ser exigido, quanto vai ser exigido, o que vai ser exigido, para que também possa ser embutido no próprio desenvolvimento ou nas relações comerciais quando se trata de sistemas de inteligência artificial. Então, essa regulamentação ela também ela também trouxe esse roteiro do que é fundamental, do que precisa ser atribuído a todo esse ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema de IA, e inclusive na utilização. Então, também trazendo a questão que nós vamos discutir, que é sobre as responsabilidades. E a harmonização do mercado interno europeu, evitando fragmentação regulatória entre os Estados-membros. Aqui a gente só tem a ganhar, porque se tem um espaço econômico europeu, ou os Estados-membros da União Europeia, que vão seguir um regulamento que incide em toda a União Europeia, o espaço econômico europeu, de que adianta ter uma regulamentação abrangente ou ampla, né, de se cada Estado-membro vai interpretar ou vai aplicar de uma forma diferente. Então, essa sinergia entre o conhecimento, aplicação, fiscalização, interpretação da regulamentação entre os Estados-membros faz com que a Comissão Europeia também se debruce a trazer mais informações para que essas entidades que fazem parte desse ambiente regulatório de cada Estado-membro consiga interpretar, aplicar, atribuir, fiscalizar os aspectos de uma forma uniforme. E claro que tem sempre que respeitar as legislações setoriais, mas a prática, a interpretação, o conhecimento, ele precisa ser o uniforme. Senão, não teria porquê de uma legislação que incidisse em todo o espaço econômico europeu e, mais do que isso, traria uma insegurança jurídica muito forte. E isso é vantajoso, por quê? Porque cada vez, quanto mais complexo essa questão de incidência numa grande quantidade de Estados-membros ou de países seguirem uma mesma regra, então, quanto mais complexo isso se torna, mais esforço
a Comissão Europeia, as entidades europeias, elas precisam fazer para facilitar o entendimento, a aplicação e a adoção dessas práticas regulatórias nas empresas, no sistema GA, de uma forma geral, no ambiente público e no ente público e no ente privado também. E as classificações de sistemas por risco. Então, aqui também já traz um norte, já traz algum tipo de orientação, e inclusive em relação às obrigações que são proporcionais ao nível de risco do sistema GA. Então, isso também é interessante para que se possa atribuir dentro das avaliações de riscos e saber o quanto que daquele sistema ou daquela ideia, né, que se tem muitas vezes. Bom, eu tive uma ideia aqui com a IA, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Agora a gente consegue fazer muitas coisas, mas, né, a gente precisa entender que tem obrigações proporcionais aos riscos, e eu trouxe aqui, junto nesse material, respeitando o nosso tempo, né, de 1 hora, que agora já são 30 minutos, basicamente, para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso. Né? Então, vamos direto ao que é a classificação de riscos, então, em sistemas de IA. Né? Pensando no que seria um risco mínimo no sistema de IA, trazendo, então, a própria legislação ela conceitua um risco mínimo. O que seria um sistema de IA de risco mínimo? E aí são aqueles sistemas que não apresentam um impacto significativo sobre os direitos fundamentais ou segurança. Então, percebam que os direitos fundamentais, e aí tem as avaliações, inclusive, de risco sobre os direitos humanos, que tem que fazer parte de uma gestão de riscos de quem utiliza, desenvolve o sistema de IA, nós vamos perceber que os direitos humanos eles são pontos-chave para que se possa definir o nível de risco da utilização do sistema de IA. Então, isso também acaba sendo um ponto de partida importante para quem já utiliza ou desenvolve e não faz ideia do nível de risco que o seu sistema ele está ali apresentando. Né? E aí, qual que é a regra quando se apresenta esse risco mínimo, quando não tem um impacto significativo? E aí é interessante que sempre vai ter um impacto. Né? E aí traz aqui a questão do que seria, então, um impacto significativo. E a gente começa a perceber o impacto significativo quando a gente vai estudando as diferenças do que é o risco mínimo para o limitado, do limitado para o alto, do alto para o inaceitável. Né? Mas sempre como base os direitos fundamentais de segurança. Aqui, exemplos básicos, né? O que não oferece um risco significativo para os direitos humanos ou para os direitos fundamentais? Seriam os filtros, sistemas de IA, né? Para filtros de spam, e-mail, sistemas de recomendação de músicas, jogos eletrônicos com NPCs controlados por IA. Então, aqui são exemplos de serviços de sistemas de IA que não oferecem um risco significativo aos direitos fundamentais. Qual que é a regra para esse tipo de sistema de IA? Utilização livre. Não há uma restrição em relação ao AI Act da União Europeia sobre a utilização desses serviços, desses sistemas de inteligência artificial, né, que conseguem trazer esse foco. Outro ponto, e aí a gente avança, é o risco limitado. E aí ele tem um outro conceito diferente do mínimo. Né? Então, ele exige apenas transparência básica para que o usuário saiba que está interagindo com a IA. Então, lembra daqueles chatbots, né? Acho que tem muitas empresas já utilizando isso, né? E muitas vezes a pessoa não sabe, será que é um robô ou será que é uma pessoa? Né? Porque o robô, ele está cada vez mais ali parecido mesmo com uma pessoa, e quem é o usuário, ele não tem a obrigação, né, de já saber se ele está interagindo com um ser humano ou se ele está interagindo com um robô. Então, esses chatbots, como um exemplo desses serviços, eles oferecem um risco limitado, mas a empresa que utiliza esse tipo de sistema de IA, nesses chatbots, ela precisa explicar, por uma questão de transparência, ela precisa informar o usuário, ela precisa informar aquele indivíduo de que ele está interagindo com a IA e não com o ser humano. Então, esse dever de transparência, esse dever de informação, ele vai incidir em todos os sistemas de IA que estiverem classificados como risco limitado. Isso também é importante. Então, percebam que transparência já sobressaiu aqui em relação ao risco mínimo. Né? Então, aqui tem, enquanto tinha ali um uso livre, né, sem muitas restrições, aqui a gente, ou de restrições específicas, tem a gente já tem que no risco limitado a transparência precisa ser um ponto de partida. Né? Então, esse é mais um exemplo, né? E assim como as assistentes virtuais da Echo, Alexa, Siri e assim por diante. Outro ponto importante. Então, saiu do mínimo, limitado, explicar o que seria o risco alto. E aí, aqui, sim, já tem um impacto
já de forma significativa nos direitos fundamentais. Então, algo que tem que fazer parte da rotina, e está lá na ISO 42001, saber que é importante, é relevante, é fundamental e eu diria até obrigatório fazer as avaliações de impacto em relação aos direitos humanos. Né? Por quê? Porque é ali que nós vamos conseguir identificar o risco, ou é ali que nós vamos conseguir identificar os impactos ou medidas mitigatórias para diminuir o nível de risco e fazer com que aquele sistema de IA que a empresa deseja utilizar ou deseja colocar no mercado, ela respeite ali os critérios de segurança, de direitos fundamentais e assim, sem gerar um impacto significativo. E aqui tem uma classificação importante em relação à saúde e até a oportunidade de vidas das pessoas. Né? Então, percebam que nós vamos ter que ter sempre processos bem específicos para que toda a cadeia de desenvolvimento de IA ela esteja sendo monitorada, inclusive monitoramento de riscos para conseguir trabalhar o nível de risco daquele sistema com os requisitos regulatórios, como por exemplo, de sujeitos a requisitos rigorosos, né, que são as regras, mas avaliação de conformidade, gestão de riscos, qualidade e também qualidade dos dados, explicabilidade e supervisão humana. Então aqui aumentou muito a regra porque aumentou bastante o nível de risco. Então, sempre que tiver um sistema de IA com risco alto, a gente sabe, ou deve saber, que acaba sendo uma obrigatoriedade trazer essas avaliações de conformidade, ter a gestão de riscos, né, ter a qualidade dos dados e saber também que precisa ter insumos suficientes para arcar com a explicabilidade e inserir a supervisão humana no seu ciclo de vida de desenvolvimento. Então, aqui já traz mais exigências, e aí vocês podem perceber, é uma legislação baseada em risco. Quanto maior o risco, mais exigências. Né? Então, os exemplos aqui, IA usada para processo de recrutamento e seleção, sistemas de avaliação de crédito, concessão de empréstimos, ferramentas de IA em diagnóstico médico, sistemas de IA em infraestrutura críticas, como energia, transportes, ou uso de IA em educação, software de avaliação, por exemplo, de alunos. Então, aqui, quanto maior o nível de risco, mais regras aquele sistema de IA ele vai estar sujeito. Né? Aquela organização precisa prover para atender as especificidades ali de risco em relação ao regulamento da União Europeia. Outro ponto importante, e aí aqui vem, acho que o que todo mundo tem que saber, né? O que seria um risco inaceitável? Né, que são sistemas que são considerados incompatíveis com os valores fundamentais da União Europeia. Né? Então, aqui não há uma negociação. Então, é a proibição total de comercialização e utilização. Então, aqui se tem o que a gente diz, né, que seriam também aplicados as penalidades mais graves, né, as penalidades ali mais severas, porque aqui se traz que é um risco inaceitável. E aí, os exemplos em sistemas de crédito social, então, monitoramento e pontuação de comportamento social dos cidadãos, manipulação subliminar ou exploração de vulnerabilidades. Aí tem já tem histórico, né? Brinquedos com IA que incentivam comportamentos perigosos em crianças. Né? Nós já temos históricos de produtos que tinham sido já comercializados e que foram proibidos por conta desse nível de risco. Reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos para vigilância em massa. Aí tem as exceções. Né? E aqui sempre traz, quando a gente fala em vigilância em massa, sempre tem as exceções, e reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos tem aqui a gente sabe que tem uma brecha de utilização, né, mas, via de regra, tem esta proibição. E os sistemas que discriminam vão restringir direitos de forma arbitrária. Então, esse entendimento dos níveis de riscos em relação ao sistema de IA também é considerado um ponto base, um ponto de partida para conseguir entender todo o ambiente regulatório em relação à utilização desses sistemas, né, ou o desenvolvimento dos sistemas. Então, aqui um resumo do que seria essa nossa conversa, para entender a abordagem da legislação, é que quanto maior o risco, mais obrigações regulatórias. Então, a gente tem ali o sistema já de risco mínimo, utilização livre. Então, claro que tem que seguir as regras gerais, tem as regras que vão ser comuns a todos os sistemas de IA, mas quando o risco ele for considerado risco mínimo, né, for detectado que o risco é mínimo, tem uma flexibilização, né, bem forte em relação à sua utilização. As regras do AI Act, elas são
mais livre, mais tranquilas para esse tipo de sistema de IA. Já o risco limitado, todo sistema de IA tem que ter como pilar a transparência, né? E aí conseguir demonstrar isso. Né? O exemplo ali que a gente deu foi o chatbot que tem que trazer, se utilizado com o sistema de IA, tem que avisar o ser humano de que ele está interagindo com o sistema de IA e não com outro ser humano, tá? Isso é um exemplo. E o risco alto, conformidade à auditoria, né? Então sempre vai ter vários, e aí depois a gente pode explorar um pouco mais aqui, mas a gente vai ter vários critérios de requisitos que vão ser impostos como obrigatoriedade para demonstrar essa conformidade e estar sujeito a auditorias. Então isso é importante, ou seja, né, aquele processo todo de melhoria contínua, mas bem pronto para conseguir demonstrar as adequações. E o risco inaceitável, que é proibido. Aqui não tem negociação, não tem flexibilidade, não há o que fazer a não ser não utilizar. Né? Utilizou, com certeza, as penalidades elas também são proporcionais e utilizou, colocou no mercado um sistema de IA de risco inaceitável, já está ali casando com uma ilegalidade muito grande, né? Até pelo nível de risco e problemas que podem surgir. A partir daí, vem algo que a gente precisa fazer os nossos fluxogramas, né? Desenhar mesmo para entender todo esse processo. A lei vai nos dizer mais. Nós temos os papéis e as responsabilidades. Assim como no GDPR nós tínhamos lá o responsável pelo tratamento dos dados, o representante, o encarregado de dados, o processador, o subcontratante, o GDPR trazia o destinatário, ele traz esses conceitos dos papéis e responsabilidades. O AI Act, ele também traz esses conceitos dos papéis e responsabilidades. E aqui nós vamos perceber que tem uma complexidade também para conseguir definir a minha empresa com o que ela utiliza de sistema de IA, onde ela se enquadra. A minha empresa com o que ela desenvolve sistema de IA, onde ela se enquadra. Porque aqui, dependendo do papel, dependendo do papel, vai ter responsabilidade ali que vai incidir de forma diferente para cada uma dessas partes. Né? Então, primeiro ponto, os fornecedores. Né? Quem são os fornecedores? É quem desenvolve ou manda desenvolver um sistema de IA e o coloca no mercado da União Europeia. Tem uma questão que não necessariamente precisa estar na União Europeia. Se a minha empresa desenvolve ou ela manda desenvolver um sistema de IA e coloca no mercado da União Europeia, mesmo estando em outro país, ela está sujeita a essa regulamentação e ela vai ser um fornecedor. Quais são as principais responsabilidades do fornecedor? Implementar sistema de gestão de riscos, garantir qualidade dos dados usados no treinamento, elaborar documentação técnica, manter os registros, realizar a avaliação de conformidade antes da colocação no mercado. Percebam aqui que tem algo aqui também by design, e garantir a supervisão humana quando exigido. Daí a marcação, e aí a gente traz aqui o que seria essa marcação CE para IA de alto risco? É um selo da Comissão Europeia, é um selo de conformidade europeia. Esse CE é conformidade europeia. Então, uma marcação de conformidade europeia para IA de alto risco. Então, existe essa responsabilidade. Né? Então, tem que ter este selo. Né? Então, olha o nível de gestão, nível de governança que uma empresa vai precisar obter para conseguir desenvolver ou mandar desenvolver um sistema e colocar no mercado da União Europeia. Porque ela vai ser um fornecedor e ela vai precisar cumprir, então, com esse selo e ter essa marcação da conformidade europeia para IA de alto risco. Então, um exemplo aqui, uma empresa alemã desenvolve uma IA de triagem médica e disponibiliza para hospitais. Então, aqui, se ela desenvolve e disponibiliza para hospitais, ela, então, desenvolve e ainda coloca no mercado da União Europeia. Então, teria que ter todos esses requisitos. E aí, lembrando que também traz, se existe um selo né, de conformidade europeia, a gente sabe que todos esses padrões, esses templates, esses modelos, essas frameworks, elas precisam estar bem alinhadas. Né? Então, a gente já consegue ter um ponto de consulta para identificar de que forma a gente consegue atender as melhores práticas de desenvolvimento de IA. Seguindo aqui, né, então já sabemos quem são os fornecedores, também tem a figura do usuário ou do implantador. Né? Quem é esse usuário, quem é o implantador? Perceba que são organizações ou pessoas que utilizam a IA em contexto profissional. A utilização da IA em um contexto pessoal, né, privado, ele não deve seguir ele não vai se enquadrar
no conceito de usuário implantador. Né? São pessoas ou organizações que vão utilizar dentro de um contexto profissional. Né? Esses são usuários implantadores. Agora todo mundo se assustou. Responsabilidades principais, para te assustar um pouco mais, sexta-feira sempre tem emoção. Usar o sistema conforme instruções do fornecedor. Né? Então, ufa, mas essas instruções têm que estar muito claras, documentadas, precisas, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Abre aqui uma oportunidade daquele advogado que não entendeu ainda sobre IA. Tá, agora vai ter que entender. Aqui tem uma amarra contratual também. Né? Então, para ver como é abrangente de novo essa matéria. Monitorar e relatar incidentes graves. Realizar avaliações de impacto quando exigido, né, e garantir que o uso da IA respeite os direitos fundamentais. Então, o exemplo, né, um banco português. Por que, Bruna? Porque eu estou dando exemplos de empresas que estão na União Europeia. Um banco português que usa sistemas de IA para análise de crédito de clientes. Então, tem o critério do risco, né, já um risco alto, e já ele vai utilizar esse sistema de IA. Né? Então, ele consome aquele sistema de IA. Ele contrata aquele sistema de IA. Então, aqui tem a figura do usuário, do implantador. Então, pensem que o usuário, o implantador, então quem consome, ele também tem responsabilidades. Não adianta falar assim, não, mas eu só contratei, eu não desenvolvo. Não, mas isso aqui é de terceiro, eu contratei uma empresa, eu não quis desenvolver justamente para não me incomodar. Eu já quis contratar algo que estivesse pronto para facilitar um processo interno meu. Então, ali já tem todas essas responsabilidades. E mais algumas, porque essas aqui são só as principais, né? Que eu elenquei ainda, porque pode ser que tenham outras principais que estejam ali sendo já inseridas só pelo fato de estar nesta posição, né, de implantador ou de usuário. Outro ponto, e aí é o representante. Né? Nós temos no texto do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu a figura do representante em relação à privacidade e proteção de dados. Nesse AI Act, nós também temos a figura dos representantes autorizados. Então, são entidades ou pessoas que estão estabelecidas. Aí aqui, olha, tem uma questão de estar em território da União Europeia, né? Tem que estar na União Europeia, designadas por fornecedores fora da União Europeia para representá-los. Ou seja, meu negócio está fora da União Europeia, mas eu sou um fornecedor para empresas, pessoas da União Europeia, do meu sistema de IA. Com isso, eu preciso ter uma figura, ou seja, o representante esse precisa estar em solo europeu para conseguir ser a linha de frente com essa regulamentação, interagir com as autoridades supervisoras. Poxa, agora eu pego aquele meu plano de sair do Brasil, morar na União Europeia e vou ser um representante. Talvez seja esse momento mesmo, tá? Então, responsabilidades principais. Atuar como ponto de contato com autoridades da União Europeia, manter documentação técnica e declarações de conformidade, cooperar com as auditorias e fiscalizações. Então, ele realmente representa a empresa em solo da União Europeia. Então, aqui vem um exemplo. Uma empresa americana, poderia ser uma empresa brasileira, de IA nomeia uma consultoria em Bruxelas como seu representante para tratar com autoridades europeias. Então, quem quer ser um representante, acho que aqui abre uma possibilidade, né? Quem quer ser um representante e quem quer ser um milionário e receber em euros, pode pensar assim, acho que eu posso ser um representante na União Europeia, acho que agora eu vou pegar aquele meu sonho de morar fora do Brasil e vou investir nisso, porque vai ter mercado para isso, né? Já está tendo, inclusive, porque essa regulamentação já está em vigor lá. E aí vem a empresa brasileira, que desenvolve um sistema de IA, coloca no mercado, oferece para a União Europeia e acha que ela não precisa ter nenhum cuidado. Por quê? Porque o Brasil não tem uma regulamentação ainda. Então não dá para esperar. Não dá para esperar, porque o revés pode ser forte nesse sentido. Outra oportunidade aqui, né? Outro papel. Os dos importadores. Né? Quem são esses importadores? Quem coloca no mercado da União Europeia sistemas de IA que são fabricados fora da União Europeia. Então, ele também tem esta característica, que além de ter o representante, vai ter responsabilidades ali que são consideradas principais. Né? Primeiro, garantir que o sistema de IA ele esteja em conformidade com o AI Act. Aí aqui vem muitas vezes uma discussão. Eu estou no Brasil, meu sistema é brasileiro, eu só comercializo para a União Europeia, eu preciso que ele esteja adequado com as regras do AI Act? Precisa. Verificar
verificar a existência de declaração da conformidade, da conformidade europeia, garantir que instruções documentadas estejam línguas oficiais da União Europeia e manter registros e fornecer informações às autoridades sempre que solicitado. Então, um exemplo, uma empresa francesa importa um software de RH com IA desenvolvido no Brasil e comercializado na União Europeia. Então, aqui, essa é a figura do importador. Né? Então, tem responsabilidades? Óbvio que sim. Então, a gente precisa saber disso, né? E daqui a pouco, terminou o webinar, levantar e avisar lá o coleguinha, chegar lá, bater na porta do time de desenvolvimento, ou melhor, né, se ele estiver em home office, faz uma chamada urgente, né, diz assim, descobrir algo agora que vai impactar no nosso negócio fortemente. E outras questões distribuidor. Outras questões não. Outro papel importante é do distribuidor, né, que é quem disponibiliza o sistema de IA no mercado da União Europeia sem ser, aí ele não é nem um fornecedor e nem um importador, tá? Então quem ele é? O distribuidor. Então ele tem como responsabilidade principal verificar se o produto tem a marca de conformidade europeia e documentação exigida. Ele tem que garantir que o sistema venha com instruções e avisos obrigatórios, né? Já começa aquele checklist dos processos de due diligence. Suspender a comercialização caso detecte não conformidade, né? Então aqui também não tem negociação. E o exemplo, o marketplace espanhol lista para uma venda uma solução de IA já certificada por um fornecedor europeu. Então, esses requisitos, e aí eu acho que é bom a gente ir se preparando, né? Principalmente com essa marca de conformidade europeia, a gente ir se preparando como isso vai impactar os negócios dentro da organização. Né? Os processos de due diligence, as relações contratuais, os processos de auditoria, as fiscalizações entre as próprias partes, para evitar algum tipo de prejuízo nesse sentido também. E resumo da ópera. Né? Então, fornecedores, né, são os principais responsáveis pela conformidade. Os usuários, eles têm que aplicar corretamente e monitorar os riscos, né? Respondendo ali também os requisitos dos fornecedores. A figura do representante é quem está lá em solo europeu, né, que vai ser essa ponte, esse canal entre os fornecedores que estão fora da União Europeia, né, e vai ser quem vai interagir com as autoridades europeias. Importadores, eles têm que garantir que a IA de fora vá cumprir as regras, e os distribuidores fiscalizam e só repassam os produtos conformes. Né? Quem dera se fosse tão simples assim. Mas deu para entender, porque eu acho que a gente parte desse processo de que entendi o conceito, agora vamos aplicar. Porque para cada uma dessas partes tem, obviamente, as responsabilidades. Né? E essa porque porque a gente está mirando no compliance officer, né? Por que tem que ter alguém sabendo sobre governança de IA para conseguir traduzir todas esses requisitos, todas as políticas, processos e controles, né, em linguagem de negócio dentro de uma empresa, né, em processos dentro de uma empresa, em melhoria contínua dentro de uma empresa. Né? Então, por isso, a figura também do AI Compliance Officer. E, obviamente, dos pilares ali, transparência, explicabilidade, mitigação de vieses, o que nós podemos considerar? Né? Pensando que nós já entendemos, então, o objetivo da regulamentação, nós já entendemos os níveis de riscos, ou uma gestão baseada em risco, e nós já entendemos os papéis e as responsabilidades. Com isso, o que nós precisamos entender? Que existem os pilares de ética e governança, sendo os principais, não somente os únicos, mas os principais, transparência, explicabilidade e a mitigação de vieses. Então, a transparência é a clareza mesmo sobre como que o sistema de IA funciona, né, como seus objetivos. Na última webinar, nós discutimos bastante a respeito dessa complexidade de demonstrar transparência, mas nós sabemos que tem que trazer como que funciona, quais são os objetivos, as limitações, quando que vai ser utilizado, e garantir que os usuários que sejam impactados, eles vão saber que estão interagindo com uma IA, entender os limites da atuação. Né? Bruna, é só isso? Obviamente que não. Né? Mas, para este nosso tempo, é o que eu posso trazer para que a gente consiga sair desse nosso ponto base. Né? Nós temos que estar sempre avançando. Exemplos de aplicação da transparência. Essa informação mesmo ao usuário, né, de que está falando com o chatbot, de que está falando com uma IA e não com um ser humano.
no que for sistema de risco limitado, exibir declarações de uso quando, por exemplo, um deepfake ou conteúdo sintético for gerado, e publicar relatórios de impacto sobre o uso de AI e em decisões sensíveis, crédito, sistema de crédito, da justiça, saúde. Então, também tem essa emissão dessas obrigatoriedades de demonstrar a transparência, né? Conseguir trazer também a explicabilidade, que caminha junto, mas não são idênticos. Então, a capacidade de realmente explicar como que a IA chegou naquela decisão, em determinada decisão ou recomendação. Então, é a rastreabilidade, né? De permitir auditoria, né? Para aumentar a confiança e, obviamente, reduzir riscos de decisões arbitrárias. Né? Exemplos aqui, né? Em saúde, né? IA que recomenda diagnóstico que deve permitir ao médico entender quais sinais foram relevantes, né, se são as imagens, os dados clínicos, ferramentas de auditoria de modelos que identificam pesos e variáveis mais determinantes, e um sistema de AI em bancos que deve conseguir justificar por que recusou um crédito. Né? Então, essas definições, esses critérios, eles precisam estar claros para conseguir atender também à explicabilidade. Então, transparência e explicabilidade andam juntos, né, mesmo não sendo exatamente a mesma coisa, não tendo o mesmo conceito. E, obviamente, a mitigação de vieses, né, nós já vimos o que é um viés, mas em IA, em sistemas de IA, e as estratégias para reduzir a discriminação e tratamento injusto gerado por dados ou modelos de IA. E aí, vieses podem levar a violações de direitos fundamentais, exclusão sociais, riscos reputacionais e muitos outros danos. Né? Então, assim, é um rol bem grande de prejuízos que pode ser gerado por conta de viés em sistemas de IA. E exemplos de aplicação: garantir que o sistema de recrutamento não descarte candidatos com base em gênero, idade, etnia, balancear a base de dados médicos para que diagnósticos já funcionem bem em diferentes populações ou grupos demográficos, monitorar drift de modelo para evitar que a IA aprenda padrões discriminatórios ao longo do tempo. Né? O que é um drift do modelo? É quando realmente ele fica defasado, vamos dizer assim, né? Quando ele não acompanha a atualização. A IA ela perde a performance ao longo do tempo. Então, seria o drift de um modelo. Então, monitorar para que a IA não perca a performance ao longo do tempo. E as aplicações práticas, né? Como que os profissionais, tá, Bruna? E agora? O que eu faço com tudo isso? Pega essa oportunidade e vai trabalhar com governança de IA, gestão de IA. Agora sim, nós temos uma profissão, nós vamos atribuir isso à IA. Nós não tínhamos uma profissão, nós agora vamos conseguir aprender e trabalhar com IA, né? Então, em algum nível. Então, como profissionais, a gente pode usar o AI Act, inclusive, para gestão de riscos, compliance, adoção ética da IA. Então, primeiro, criação de políticas internas de uso responsável de IA. Isso não precisa adiar para usar. A gente não precisa esperar para criar as políticas básicas ali de uso responsável da inteligência artificial. Gente, só aqui, né, na criação e construção da aplicação das políticas internas de uso responsável de IA, a empresa já afasta grandes riscos, né? Ou já mitiga grandes riscos. Estabelecer comitês de ética em IA para revisar usos sensíveis. Sabe aquele cara que não participava do comitê de privacidade? Agora a gente tem um recado para dar para ele. Liga depois, terminar o webinar, já faz uma reunião contigo e diz assim, sabe aquele comitê que tu não queria participar de privacidade, agora tu vai participar, além do comitê de privacidade, também do comitê de IA. Adotar frameworks internacionais, obviamente OCDE, NIST, ISO, para trazer um padrão, né, pensando, tenho que demonstrar conformidade, não vou criar isso do zero da minha cabeça, vou adotar as boas práticas que já existem, né, e incorporar os pilares de transparência, explicabilidade, mitigação de vieses em todo o ciclo de vida da IA. Né? Então, o ciclo de vida da IA, então também tem que ter esse desenho, né, dentro dos processos, a concepção, desenvolvimento, testes, implementação e monitoramento. E óbvio que tudo isso é by design, by default. E também a gestão de riscos em IA. O AI Act ele traz, então, essa abordagem o tempo todo baseada em riscos. A governança de IA, vocês podem perceber, e quem já fez o treinamento ou vai fazer, tanto da IAPP quanto da Exim, nós vamos ver que sempre vai ter essa abordagem mesmo baseada em riscos, né? E os profissionais podem criar isso para criar o que a gente chama de mapas de risco em IA dentro das organizações, né? Então, aplicação imediata, né? Então, para construção. Classificar a ação do sistema de IA, então buscar já
definir ou entender como que se faz essa definição, identificar os riscos legais, éticos, reputacionais associados a cada sistema, implementar os controles proporcionais aos níveis de risco e criar o processo contínuo de monitoramento. O nosso famoso PDCA, né? A gente nunca vai se desfazer disso. E o compliance, que é o AI Act, ele fornece um roteiro regulatório que pode ser integrado com o compliance corporativo. Então, notícia boa é que o AI Act, ele por si só já é um framework, ele já traz ali o que precisa, o que deve ou não deve ser feito, como que deve ser feito, né? E incorporar esses requisitos já no programas que já existem, como, por exemplo, aquela governança em privacidade e proteção de dados, ela consegue integrar muito bem com a governança em inteligência artificial, né? E a figura do AI Compliance Officer, né, a figura desse gestor de governança da IA, ele também tem sinergia com aquela figura do encarregado de dados. Nós temos um webinar, já fizemos uma webinar sobre as diferenças, né, do Compliance Officer, do AI Compliance Officer, do encarregado de dados. E a gente já viu também quais são os pontos de sinergia e que tipo de situações poderiam até gerar algum tipo de conflito de interesse. Mas nós temos aqui figuras importantes e oportunidades de mercado para que a gente possa a atuação, né? Então, a adoção ética da IA, e aí a gente sabe que traz os valores fundamentais, né, dos humanos, não discriminação, a própria transparência, né, e aí é usado como um guia prático de ética aplicada. Então, a adoção ética da IA, ela é mais abrangente, vamos dizer assim, né, dentro de uma governança, por ser também um dos pilares fundamentais de qualquer desenvolvimento ou utilização da IA. Então, também combina muito com a governança ética que a empresa possui ou que que passe a ter. E estabelecer os princípios de IA responsável na organização, a treinar as equipes em uso ético de IA. A gente sabe que nós vamos bater muito na tecla, né, do treinamento, conscientização, né, a literácia, o letramento da IA, e criar esses canais de denúncia, governança para incidentes. Gente, não são tarefas soltas.